Pois é, gente, olha aí, a violência doméstica, ela continua assustando. De janeiro a novembro deste ano, foram mais de 21.300 casos. Você não ouviu errado, eu vou repetir. Mais de 21.300 casos. Isso que foram denunciados, tá? Imagina os que não foram. Os que ficaram ali, que a mulher aguentou caladinha, coitada. No último mês, foram quase 2.000 registros de violência doméstica. Não dá mais para aceitar, né? Hoje, no Balanço Geral, você que está aqui acompanhando a nossa programação, você viu, né? Michel Bermudes falou sobre 2 casos de agressão envolvendo o quê? Ex-companheiros, o que mostra aí como o fim dos relacionamentos muitas vezes desencadeiam agressões não só apenas contra as ex-parceiras, mas também contra familiares e até mesmo novos companheiros. E é sobre esse comportamento de ex-companheiros que não aceitam o fim de um relacionamento e por vingança acabam prejudicando não só a ex-parceira, mas também todas as pessoas envolvidas ali nesse ciclo. É sobre isso que a gente vai falar hoje. São várias, né, as dificuldades que as mulheres vítimas dessas agressões encontram para ressignificar, para refazer a vida delas. Vem cá, participa com a gente. Já está aqui na tela, tá? O número do nosso WhatsApp para você contar como é que você fez. Foi difícil para refazer a vida depois das agressões? E ele continuou te ameaçando? Manda pra gente o seu relato. Aqui no nosso estúdio a gente já recebe Luana Marocco, que é psicóloga. Obrigada, Lu, pela sua presença. Obrigada, boa tarde a todos. Camila Dias, advogada também. Muito obrigada pela sua presença, doutora. E hoje a gente recebe a Patrícia. Ela também tem uma história, né, um relacionamento que ela viveu, de agressões, marcado por agressões, né, literalmente, né, Patrícia? Obrigada pela sua participação. E você também teve muita dificuldade para refazer a sua vida? Boa tarde. Fala com a gente. Ainda tô tendo. Tá tendo? Tô tendo. Como é que foi encarar tudo isso? Como é que foi botar um ponto final? É assustador. Assustador e, assim, traumático. Bem traumático. Conta pra gente, o que aconteceu? Foram 2 anos de relacionamento. Sim, 2 anos de pancada. Muita pancada. E aí você decidiu botar um ponto final? Decidi porque era morrer ou continuar minha vida. Então, eu preferi continuar a vida. Foi difícil para você colocar um ponto final? Tá sendo. Por que ainda está sendo? Como é que está essa realidade? Porque é muito assustador. Da última vez, então, foi uma coisa assim surreal. Foi de 8 da noite de uma quarta-feira até as 6 da manhã de uma quinta. Aí depois ainda ligou, ainda tentou, entrou em contato, entendeu? Quer dizer, as ameaças ficam. Porque é uma pessoa extremamente agressiva, extremamente perversa, mal. Uma pessoa mal, muito mal. Entendeu? O que é mais difícil para a mulher que vive essa situação? Conseguir colocar o ponto final ou tentar refazer a vida, seguir adiante? Colocar um ponto final. Porque você coloca o ponto final, mas a pessoa vem, tira e bota uma vírgula. Entendeu? Não quer que acabe ali. E é o tipo de homem narcisista, não aceita perder. Então, fica rondando, tipo, ameaçando, para você perceber que não está tudo acabado. Entendeu? Luana, muito forte essa fala dela, né? O tipo de homem narcisista que não aceita perder. A gente percebe que existe essa característica em comum, geralmente nos homens, quando a gente noticia, né, esses casos de violência contra a mulher, e mesmo depois que a mulher tenta refazer a vida dela. Sim, com certeza. Isso faz parte muito do nosso histórico cultural, né, machista, do histórico pessoal daquele adulto. Geralmente são pessoas que cresceram assistindo esse tipo de cena em casa também. E aí junta uma questão cultural, social, as amizades que influenciam, né? Ah, você vai perder, você vai deixar sua mulher, deixar seus filhos com outro cara. Quando elas vão tentar refazer a vida, isso insere estar com novos companheiros, né? Aí tem essa tentativa de controle, possessividade, né? Atrelada muitas vezes ao uso de álcool, drogas, que aí piora tudo. A pessoa nunca está sóbria. Então, qualquer gatilhozinho, por menor que seja, já é um motivo dele se achar no poder de partir para cima, literalmente, né? Da mulher. Que, com certeza, medindo forças, não vai se equiparar à força masculina, né? Camila, a gente já trouxe aqui vários casos e a gente já falou sobre isso. Qual é o tamanho da dificuldade que a mulher tem, primeiro de tudo, conseguir identificar que ela está no relacionamento.
ou tóxico, ou abusivo, ou violento, depois que ela decide colocar um ponto final, uma dificuldade ainda maior em refazer a vida. E é o que está acontecendo agora com a Patrícia. A gente viu aí outros casos também que a gente noticiou hoje no Balanço Geral. O que tem hoje de ferramentas que a mulher consegue garantir essa proteção dela, né? Tentar, pelo menos, essa sensação de segurança. Infelizmente, né, a gente está aqui trazendo o tempo inteiro essas notícias, né, um índice tão alto. Alguns mecanismos, né, são feitos. A justiça traz as possibilidades, né? Primeiramente, se ela não denunciar, a gente continua sem o pontapé. Então, a partir da denúncia é feito, né, essa investigação, é feito a medida protetiva, que é necessária, que é um meio, mas você vê que, como ali no caso, ele tinha uma medida protetiva, ele enfrentou essa medida, é uma coragem de ser uma pessoa tão ruim que ultrapassa até mesmo os limites. Então, o que pode ser feito a partir dali? Acionar, né, que foi o caso que fizeram, a polícia, a partir dali ele tem que ser preso. Não existe uma outra possibilidade de uma pessoa dessa estar convivendo conosco, porque ele volta e ele mata uma mulher dessa. Então, a partir daí, existe a medida protetiva, tem botão antipânico para tentar preservar essa aproximação, caso ele, né, seja uma ameaça, né? Então, para essas vítimas que sobrevivem, né, às agressões. Então, assim, agora, como no caso dela, no caso da nossa participante, que ainda bem que não entrou para um índice, né, da falta da vida dela aqui conosco, ela tem alguns meios de poder estar tentando se preservar. Em nada, nunca mais, eu acredito que uma vítima se sinta protegida, né? O tempo inteiro ela está em alerta, suas outras relações estão em alerta, os seus filhos, as pessoas que a cercam, porque são camadas, né, de violência que são avançadas quando algo assim acontece. Mas a gente continua caminhando, continua acreditando que assim como hoje, né, os agressores, muitos deles estão presos e longe da sociedade, não só pelo fato de estarem presos, mas que eles, mesmo que paguem, né, pelos seus crimes, que não cometam mais nenhum. E olha, não penso que foi um caso isolado não, tá? Isso que aconteceu aí. Em abril desse ano, o pedreiro José de Abreu, ele teve 90% do corpo queimado após ser atacado pelo ex-namorado da esposa, gente. O agressor, que não aceitava, adivinha, o fim do relacionamento com a ex. O que ele fez? Invadiu a residência do casal enquanto eles dormiam. Olha o tamanho da covardia. Jogou gasolina no José e também na mulher e, em seguida, ateou fogo nos dois. José ficou uma semana internado, lembra desse caso? Mas ele não resistiu aos ferimentos e, infelizmente, morreu. A mulher havia tido um relacionamento que durou ali cerca de 5 meses com um homem que ateou fogo nela e no atual marido. Aí, durante o namoro, escuta só, ela foi agredida algumas vezes por ele. O incendiário foi preso dias depois, gente. E na época do crime, o filho do homem que morreu conversou com a nossa equipe. Vamos ver o que ele disse. Ele não fazia mal a ninguém. Sempre foi uma pessoa que sempre teve um amor no coração e sempre me ensinava o certo para os filhos. Ele morreu protegendo a minha mãe. Ele foi um herói. Mesmo ele ferido, ele conseguiu tirar minha mãe de dentro da casa pegando fogo. Teve força de tirar minha mãe, jogar pela janela. Ainda sair correndo, chamar minha irmã, ainda pedir para tirar a botija lá de dentro para a casa não explodir. Meu pai sempre cuidou dela, ele nunca deixou de cuidar porque como eu e minha irmã eram o bem mais precioso para ele, então foi minha mãe que deu isso para ele. Ele ia, comprava remédio, cuidava, fazia tudo para ela, para cuidar mesmo, né, de amor mesmo, assim, de gratidão pelos filhos e pelo tempo também que eles ficaram juntos, pela vida junto. Uma tristeza, né? A mulher tenta refazer a vida e aí você imagina, como é que fica, Luana, o psicológico de uma mulher que depois de viver uma situação dessa, depois, primeiro, é vítima de violência, tenta sair desse ciclo, na hora que consegue, com muita dificuldade, ainda encara uma situação dessa, vendo o seu atual companheiro morrer te defendendo. Como é que fica o psicológico de uma mulher dessa? No mínimo traumatizado, né, Roberta? Porque a culpa é inserida, né? A pessoa já não se sente direito de construir novas relações,
se culpa, fica com medo, desenvolve transtornos de ansiedade, depressão e leva uma vida sob ameaça, né? Como se você, em algum momento da sua vida, não tivesse sabido escolher. E aí essa culpa vai se arrastando através de você. E quando envolve outras pessoas da sua família, isso leva, né, a um grau maior, porque são pessoas que você ama, obviamente. Quem estava se relacionando com você sabe disso, porque quem se relaciona com a gente sabe das nossas fraquezas, das nossas limitações. E eles vão lá no meio da ferida mesmo. Quando não é o atual companheiro, é o filho. Isso quando não são todas as situações juntas, né? Patrícia, esse medo, essa culpa, esses sentimentos que a Luana trouxe agora aqui pra gente, também te assombram? Assombra. Para dormir, hoje, atualmente, eu tomo 3 tipos de remédios diferentes. A Casa do Cidadão está me assistindo, o CRAS está me assistindo, com psicólogos. Não consigo trabalhar direito, porque não consigo focar, porque é uma coisa muito ruim. Você ter que dormir à base de remédio, acordar, tomar remédio o dia inteiro. Eu vou ter que operar o joelho, por causa de agressões dele. Eu fiz tomografias, deu esfacelamento de face. Ele queria, né, consumar o ato, horas que eu não queria, que eu não podia, não dava. Então, era tudo à base da gritaria, da pancada, e até outras coisas, inclusive, que não precisam nem ser comentadas, entendeu? Então, o fato de tentar recomeçar e você ter que ir para uma sessão com o psicólogo, você ter que fazer os exames, aí dá um problema, tem que fazer, tem que operar, aí você volta, entendeu? Aí como você vai prosseguir se o teu passado ainda está te prendendo ali aquela situação? E é uma coisa assim estranha, porque na minha idade, hoje com 54 anos, você tem que parar, continuar vendo o teu passado para você continuar a ter uma melhora no futuro, é complicado. No presente, então, é triste. Olha só, a Patrícia falou aqui de remédio que ela usa para dormir, remédios ao longo do dia. Mostra aqui o que você trouxe para os nossos telespectadores entenderem o que é o famoso botão do pânico. Essa mulher, ela anda com esse dispositivo aonde quer que ela vá, inclusive aqui com a gente no programa, que é uma ferramenta de segurança, né, que foi até desenvolvida pela doutora Hermínia, uma grande juíza que a gente tem aqui no nosso estado, que até ganhou prêmio por conta do desenvolvimento desse dispositivo que garante a segurança das mulheres. É uma tentativa, né, de garantia, na verdade, que a gente sabe que tem uma maneira muito eficaz, de fato. E isso daqui passou a ser seu companheiro do dia a dia. É, verdade. Companheiro, fazer o quê? Mas, assim, não impede 90%, 100% de que eu estou segura. Aí que bate a paranoia, entendeu? Porque mesmo com isso, tem uma hora que você não anda, não pega, entendeu? E é onde, nos 5 minutos de bobeira, como a gente fala na minha terra, é onde acontece. E ele é muito, assim, afrontoso. Ele faz mesmo, vai até as últimas consequências, não importa, chuta o balde. E aí eu te pergunto, como é que é? Se você, assim, você já tentou em algum momento refazer sua vida, iniciar um novo relacionamento? Sim, sim. Mas eu, devido a esse pouco tempo com essa pessoa, eu me tornei também uma pessoa agressiva. Agressiva, assim, do jeito de falar, porque a gente se arma o tempo todo. Porque vai que ele tomou uma cerveja, tá com problema e vai descartar em você. Então, a gente já fica armada. Se olhou diferente, a gente já peita logo, já briga, já Ele já ameaçou, por exemplo, algum familiar seu? Já teve alguma situação assim? Não, porque eu estou sozinha em Vitória. Não, eu acho que não chegaria tanto. Mas ele já mostrou para mim que sabe onde eu moro, lá no Rio, onde é a minha casa, já printou pelo Google Maps, já me mostrou, entendeu? Então, ele sabe onde eu tenho residência, onde meu filho mora. Ele sabe tudo. Camila, qual é o entendimento da justiça diante de uma cena dessa que ela acabou de falar? Ele sabe onde eu moro, printou, né? Diante do histórico que ela já viveu, o que isso pode representar? Diante disso, você imagina uma pessoa que já te fez tanto mal, te mostrar uma imagem que sabe onde é uma residência sua. Isso é uma coação, isso é um tipo de ameaça velada, né? Olha, eu sei onde você está, eu sei onde um filho seu mora, eu sei onde você trabalha, um companheiro. Então, assim, a violência dele não para.
É o que ela mesma falou, ela tem que estar em alerta, porque até mesmo em silêncio, até mesmo sem a voz, ele está se fazendo presente, lembrando o quão cruel ele é. Então, esse tipo de atitude, caso ele tome, é suficiente para poder prorrogar uma medida protetiva, para poder prorrogar uma prisão preventiva, caso esteja, porque configura que ele está ainda perpetuando traços de violência. A gente tem aqui já alguns comentários no nosso WhatsApp, eu vou ler então. Manda pra gente também o seu relato sobre essa violência doméstica que todo dia a gente noticia aqui no Fala Espírito Santo, aqui no nosso jornalismo. Tem gente falando, Roberta, boa tarde, os agressores só fazem isso porque a lei protege eles e não elas. Agora, se a lei for mais rígida, isso acaba. Tem um comentário da Bianca que ela diz, minha irmã está passando por isso, ele está espalhando calúnia dela no Facebook. Tem gente que diz, o pior é quando a família ainda acha correto, né? Ainda isso é muito triste, né? Tem casos e mais casos aí de famílias que querem proteger ainda o agressor, não dá para aceitar isso, gente. Também tem um comentário aqui, ó, boa tarde, Roberta, eu vivi mais de 20 anos assim. Depois ele ficou cadeirante, ele me bateu e ele usava muita droga, muita bebida. Eu tive 2 filhas com ele, por isso eu suportei isso. Aí depois vieram os netos de uma filha, de outro casamento, que ela abandonou, aí eu tive que cuidar também. Mas aí depois deles grande, eu me separei. Mesmo ele doente, ele ficou sozinho e ainda cuidei dele até morrer. Hoje eu sou casada com uma outra pessoa que é totalmente diferente. Essa outra pessoa me ama. Tá vendo, Luana? Eu acho esse relato aqui... O que a gente pode extrair de positivo desse relato? Porque, às vezes, muitas mulheres aguentam, sofrem caladas e tem também a dependência emocional e elas pensam assim, eu não vou conseguir viver sem ele. Aí a gente entra numa outra esfera que é a dependência emocional. Mas esse relato mostra que é possível, sim, a mulher seguir a vida dela, mesmo que seja depois que ele morreu, mas não é o que a gente quer que você faça, não, pelo amor de Deus. Se você está vivendo essa violência, isso que a gente quer trazer desse comentário é que essa pessoa não conseguiu seguir a vida dela? Com certeza, é super possível. E assim, a gente não tem que romantizar essas relações por causa de filho, de neto, né? Porque se ele não tivesse virado cadeirante nesse caso, Deus sabe o que ele teria continuado fazendo. Mas sempre é possível de ressignificar a nossa história, gente. Assim, você nunca desista de você mesma, né? A gente tem que parar de romantizar as relações, mas entender que a gente precisa esbarrar na assertividade, na reciprocidade, né? Você observou, seu companheiro está alterando a voz para você? Vamos considerar que ele não seja usuário de drogas, nem de álcool, nem de nada. Mas ele já está com um comportamento esquisito, ele ameaçou levantar a mão para você. Isso tudo são sinais. Começa a observar desde o início. No romantismo porque ele está nervoso, porque ele teve um dia difícil no trabalho. Entenda o histórico dessa pessoa que você está se relacionando e compreenda também, tenha autoconhecimento. Porque, assim, a partir do momento que você sabe que você foi bem educada dentro de uma casa, seu pai nunca te ameaçou, você vai saber o momento certo de sair, você não vai ficar esperando. Só que, infelizmente, muitas histórias vêm de passados muito pesados. Então, assim, meu pai batia na minha mãe, meu pai dava soco na minha cara, que eu atendo pacientes de 70 e poucos anos que foi educada até a adolescência dessa forma. Então, a chance dessa mulher encarar um relacionamento agressivo é muito maior. A gente não está fadado a apanhar na vida, a gente não está fadado a ser infeliz. Pelo contrário, nós somos responsáveis pela nossa felicidade, a nossa conquista pessoal, emocional. E que tenhamos poder de escolha de ter companheiros que brilhem junto com você, senão te faça brilhar ainda mais. E não apague a sua luz. Perfeito. Tem aqui mais comentários. Tem uma pessoa que diz... terrível e indescritível o que um homem ruim pode fazer na vida de uma mulher. Também tem outro comentário. Oi, Roberta, boa tarde. Eu passei por isso. Meu ex dizia que se eu não ficasse com ele, não ficaria com mais ninguém. Mas eu consegui me libertar. Hoje ele morreu e me casei novamente com uma pessoa maravilhosa. Tem mais uma vez o comentário aqui da pessoa que fala que a irmã está passando por isso e ela está com a medida protetiva, mas está recebendo ameaças. Ele está difamando ela nas redes sociais. Vamos aproveitar, então, a presença da Camila. Camila, então, a pessoa diz que a irmã já tem medida protetiva contra ele. Ele não está fisicamente se aproximando dela, mas virtualmente ele está atingindo essa vítima. O que pode ser feito ainda? Não, ele está infringindo aí os meios que colocam.
É personalíssima, né? Então, tem o limite de espaço onde não pode estar, os locais onde não pode frequentar, o contato com a vítima que não pode ser feito nem através de terceiros, nem em redes sociais, nenhuma forma. Então, ele já desobedeceu isso. Então, ele já está descumprindo, já pode sofrer a sanção. Para a gente finalizar, Patrícia, qual o recado que você deixa para as mulheres que estão vivendo essa realidade hoje? Denuncie. Denuncie, não deixa a emoção falar primeiro. Entendeu? Porque a gente sempre pensa, pô, coitado, gosta, me trata bem, né? Ficou alterado, bebeu, usou droga. É tudo mentira. A gente tenta se anular o tempo todo para deixar a pessoa, né, coitado. Nesse percurso, eu descobri que a ex-mulher dele, que voltou a ser atual, também tem medida protetiva contra ele e ele não sabia. Eu falei. Porque o rapaz que prendeu ele, o policial, me falou, Patrícia, estou indo na casa dela, porque ela também tem uma medida protetiva contra ele desde 2021. Entendeu? Ele não sabia. Quando ele entrou em contato comigo, eu falei, olha, ela também tem medida. Não, não tem. Eu falei, tem. Entendeu? Então, é um caso progressivo, que é dali, ele continua fazendo. Não vai parar e tem que denunciar. Isso aí, denunciar e usar todas as ferramentas que são aí desenvolvidas a nosso favor, para a nossa proteção.